Boa noite, transmutados. Tudo bem com você? Só tô arrumando um marcador aqui pro meu livro. Hoje nós vamos, antes deixa eu vou promover meu chá aqui, que é um chá de limão, mel e gengibre para garganta. E eu estou tomando o chá que eu ganhei esse presente lá em Avalon da Andrea. A Andrea inclusive tá aí. Andrea, achei fenomenal esse presente aqui, com a minha frequência de onda. Olha só que lindo isso aqui, cara. O meme que eu uso. Essa aqui é a Medusa, ó. Olha que legal. Simplesmente adorei, achei fantástico esse presente que eu ganhei da Andréia. Andréia, muito obrigado de coração, fiquei muito feliz mesmo. Inclusive já promovi. E quem quer fazer uma caneca assim, igual, é só solicitar para a Andréia que tá aí, né, Andréia? Vai ficar show de bola. Bem exclusiva, única, com sua frequência de onda. Eu estou criando até abrindo até uma startup para Andréia já. Boa noite, transmutados. Me diz aí como é que tá meu áudio, que eu estou com um probleminha na garganta e inconsequentemente meu ouvido também não tá captando muito bem o som também. Boa noite, boa noite. Então falar um pouquinho hoje o assunto é um assunto bem bacana, a ilusão da dependência, né? E é um assunto aí que muitos que muitos vão entender e compreender também no seu dia a dia sobre a tal de dependência e a ilusão que a dependência cria na nossa mente, né? Aliás, dependemos de um sistema, dependemos de religiões, dependemos de tudo um pouco. Só que muitas vezes essa dependência ela nos atinge de uma forma muito violenta, onde nós começamos a criar ilusões e nós nos frustramos, né, com essas ilusões porque nós delegamos para outras pessoas, né, aquilo que nós mesmos deveríamos fazer. Ou seja, delegamos a nossa responsabilidade para outras pessoas, certo? Então a dependência, a ilusão da dependência, ela machuca bastante. Mas a gente vai entrar em outras esferas também da dependência, não só as dependências emocionais, mas também vamos entrar aí na dependência também que encontramos dentro de um sistema aonde são debatidas muitas ideias, muitas vezes esse debate ele se torna violento com palavras, lógico, indo para outras esferas também. E não deixa de ser uma dependência emocional também, certo? Então, falar um pouquinho da minha volta a 2024, né? Transmutado, versão 2024. Então, muito legal. A gente esteve aí em final do ano aí eu estive fazendo uma viagem de férias também. Boa noite, transmutados. E essa viagem de férias foi muito boa, conheci lugares novos, né, que faz a gente refletir um pouco do o nosso dia a dia, refletir quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E eu acho muito legal quando você muda os ares, muda os lugares para onde você vai, você acaba aprendendo coisas muito diferentes, né? E isso é muito legal. Então conheci muito pouco perto do que Mato Grosso do Sul tem para oferecer, né? Então conheci umas grutas lá muito legal, muito antigas, umas histórias que não fecham muito direito para quem está acostumado a pesquisar, para quem tem um olhar de pesquisa. Não cola, as histórias não fecham, as histórias não colam, enfim, mas você tem que aceitar porque não é teu chão, você respeita isso, né? Não é teu chão ali, então tem que maneirar um pouco aí nas opiniões também, né? E até nas críticas, né? Porque quem está lá está fazendo o seu melhor também da forma que aprendeu, da forma que ele foi passado também. Mas assim, lugares lindos, maravilhosos. Aí depois ida para Avalon também foi assim fenomenal.
E foi assim, onde eu conheci bastante pessoas que eu via pela telinha aqui, que eu acabei conhecendo lá pessoalmente, pessoas queridas, nossa, pessoas amadíssimas mesmo, assim, até tem muita gratidão aí pelo pessoal vir me cumprimentar, trocar umas ideias, enfim, isso é muito legal, essa troca de experiência. Então foi fundamental isso. E além de tudo, ainda a gente ganha presente, né? Isso daqui também, hoje eu tô com a minha camisa também aqui da Zigu, com ouro monatômico. Só para vocês terem uma ideia, eu sou a primeira pessoa a estar usando esse tecido, essa camisa aqui, né, que foi um presente também que eu ganhei. Muito obrigado ao Felipe e à Carol, né, que são os propagadores do ouro monatômico aí, da Zigu, enfim, são os empresários aí, né, os proprietários da Zigu, e pessoas muito queridas, aonde eu tive uma experiência fenomenal também, né, onde eu consegui ficar 11 minutos dentro de um freezer com -1, -2 graus, sei lá, né, e isso foi um desafio muito grande e que me fez trabalhar muito a mente é, nesse processo de 11 minutos. Então, nós não precisamos de uma vida toda para refletir ou para trabalhar aquilo que nós temos que trabalhar. Nós podemos, em poucos minutos, nos desafiar e trabalhar isso, e trabalhar o que precisamos trabalhar, né? Que é o nosso mental. Então, os nossos limites, né? Ir buscarmos os nossos limites, ou será que somos limitados ou somos ilimitados? Né? Então, basta a gente se desafiar, né? Basta a gente se desafiar e, e seguir em frente, né? Se você conseguiu atingir o objetivo do desafio que você gostaria, ótimo. Se você não conseguiu, volta a se desafiar novamente, né? Então, você se desafia todos os dias, né? No trabalho, enfim, ou qualquer lugar que você ande, você está sendo desafiado, você está sendo confrontado, né, com todas as suas crenças. Porque cada lugar que você vai, você leva a sua bagagem. E quando você retorna com ela um pouco mais, digamos assim, mais incrementada, né, de conhecimento que você traz também. Então essa viagem para mim assim, ela foi fundamental, foi ótima. Os treinamentos em Havalon também, né? A gente precisa treinar o mental, precisa treinar a nossa capacidade energética, precisa treinar com outros conceitos, né, também, que é o MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, né? Para quem não entende sobre isso, não vai compreender o que eu estou falando, quem não tem um entendimento sobre isso também, né? Porque é um conhecimento fora da curva. Então tudo isso agregou bastante, né? E aí a gente começa a fazer as reflexões, né? Para o próximo desafio, que é o ano de 2024, e vem ano de 2025. E, e essa live que eu me propus a fazer hoje, que é a primeira live, é meio que cabalística os números, né? Depois que eu olhei que era 18, 1, 8 e 9, enfim, eu sou acostumado a brincar bastante com a frequência do 9. Eu gosto muito de trabalhar com essa frequência, né? Então, é a frequência invertida, né? Que a gente chama aí, de um outro número aí também, né? Que vocês conhecem muito bem. Então, aí a gente reflete, a gente começa a pensar é, como é que a gente consegue delegar, como é que a gente consegue, né, tá com uma mente tão enraizada nas nossas crenças, onde nós começamos a delegar é, aquilo que nós gostaríamos, digamos assim, ou seja, como é que eu vou colocar hoje para vocês aqui com palavras simples, né? Até pelo nome da live é para ser uma coisa simples, não é para ser muito, como é que se diz, muito complexa até por causa do tema, né? A gente consegue delegar a nossa responsabilidade para outras pessoas, né? Porque nós não nos desafiamos. Eu acho que esse é o entendimento. Quando você começa a delegar para outras pessoas, você não consegue, digamos assim,
o autoentendimento, a autocompreensão daquilo que você realmente é. Então hoje eu vou falar um pouco mais. Eu já falo pausado, imagina eu falando, falando um pouco mais pausado. Que... Depois a live vai subir para o YouTube, vai ser vai assiste aí no 1,5, enfim, o 2 ou o máximo que tiver de velocidade ali, porque hoje é para ter um entendimento sobre isso também, né? Quando a gente começa a delegar é, tudo isso para que outros façam por nós. Então, deixa eu buscar aqui. Quando a gente me fugiu, o que, que eu ia falar agora? Deu um lapso, deixa eu molhar as palavras aqui. Viu? A gente volta das férias. A gente volta das férias e aí até pegar no tranco vai demorando um pouquinho, né? Só um minutinho ali, tá, gente? É que eu virei a página aqui, eu queria falar alguma coisa aqui, acabei virando a página aqui. Ah, sim. Eu quero, na verdade, promover um livro bem bacana para vocês. Eu gosto muito da área da psicologia também. E esse livro aqui, que é um livro do Divaldo Franco, com a psicografia da Joana de Ângeles. Então, vamos deixar um pouco os preconceitos de lado, né? E vamos aprender coisas diferentes. Esse livro aqui, que é O Homem Integral, que é um livro de psicologia, né? De autoconhecimento. E eu acho que isso é fenomenal, isso é maravilhoso, para o que nós estamos buscando. Hoje, no caos que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, é bem complexo nós nos entendermos. Eu posso dizer que é bem complexo porque todo dia nós temos que atuar como personagens para determinadas situações que ocorrem. Você precisa estar atuando como um personagem, digamos assim, uma pessoa enrijecida, né? Porque você talvez precisa que ser aceito pela sociedade dessa forma. Você pode estar atuando como um boa noite, transmutado, tudo bem? Você pode estar atuando também como uma pessoa amorosa, que talvez não tem nada a ver com a sua pessoa de amorosidade, mas você acaba atuando nesse papel também, né, para como se fosse um aceite aí da sociedade também, sempre tentando se incluir, né, dentro de algum grupo, dentro de um sistema ou qualquer outra coisa, né, que possa pensar em torno disso. Amorosidade, quando eu falo, não é você ser uma pessoa bondosa, mas você fingir que se importa. Né? Você fingindo que se importa, você está atuando num papel. Porque muitas vezes você não está nem aí. Você está, desculpa a palavra, você está cagando para outra pessoa, mas você, enfim, para ser aceito por um grupo, por alguma coisa, você acaba utilizando uma máscara e um personagem de uma pessoa de amorosidade. Então, e tudo isso acontece por um vazio existencial dentro de nós. Tudo isso acontece de uma coisinha chamada medo, né? O medo da solidão, o medo de estar sozinho. Então tudo isso é imposto para nós, ou seja, vem se tornando uma crença arraigada que se você for você, você será abandonado. Você não pode ser você na sociedade onde você vive. Você tem que estar utilizando esses personagens. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para quem está procurando um nível de evolução consciencial. Né? O nível de evolução espiritual, eu digo que todos nós somos evoluídos espiritualmente, mas consciencialmente, né, que é onde entre as nossas personalidades, o nosso ego, é um pouco mais tenso aí de entender essa parte. O entendimento, o conhecimento, a consciência, quando dizem para você que você é
é uma pessoa consciente, você acaba acreditando nisso, que você é consciente, você é um desperto, que você acabou despertando. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes você entende a questão, só que você quer manter o controle de cada situação. E quando você quer manter o controle de cada situação, de todas as situações, digamos assim, você acaba perdendo o controle e isso acaba afetando você e acontecendo um desequilíbrio emocional também. Tudo porque você quer manter o controle, certo? Então, esse livro aqui, ele é fenomenal para isso. Ele fala do medo, ele fala a reconquista da identidade, fala sobre ansiedade, né? E tudo isso quando nós delegamos para outras pessoas aquilo que nós queremos atingir ou as nossas fugas, por não querermos encarar as nossas fugas, acabamos delegando para outras pessoas para que essas pessoas tomem a responsabilidade dessa nossa confusão mental e resolvam as coisas para nós. Isso acontece, eu achei muito legal uma discussão que ocorreu essa semana aí, porque os assuntos que eu posto, que eu falo, que eu converso, são assuntos aleatórios, né? Então não é um assunto direcionado, é muito aleatório o que eu posto e o que eu converso também. Sobre a Terra plana, olha a crença de uma pessoa para conseguir entender, né? Só um minutinho, só um pouquinho. Aí, agora sim, né? A dependência que eu vinha falando, então a discussão em torno do sol, da meia-noite, a discussão em torno se a Terra é plana, se a Terra é redonda, enfim. E eu peguei muito essa questão, muito um pano de fundo das pessoas, criando essa dependência na religião para conseguir impor, né, a sua opinião como religião e não como ciência e não como pesquisa realmente. Quando você pega um livro e esse livro você sabe que é manipulado não sei tantas e quantas mil vezes, e você se torna dependente, você se torna refém daquilo ali, você acaba, digamos assim, sofrendo, porque você tem medo que aquilo não seja o que você acredita, porque não tem uma experiência naquilo ali. Tem apenas uma literatura, tem apenas umas imagens e as pessoas ficam em cima daquela tecla ali de terra plana, enfim. É só para eu falei que ia ser que eu sou meio aleatório assim, mas entra no conjunto da dependência, das ilusões, aonde as pessoas ficam reféns, dependentes da religião, dependentes de um sistema, para que elas se auto comprovem como verdadeiras, ou seja, que elas detêm a verdade a partir de uma religião. Então achei muito interessante toda essa discussão e aí você começa a entender aonde a dependência acaba te levando para a ilusão. Por isso que o tema da live sobre a ilusão da dependência, e a dependência te leva a uma ilusão, é essa confusão mental. Essa confusão mental que vai te direcionando para um caminho aonde você quer fugir de toda essa confusão e acaba delegando para que outros resolvam essa situação. Por exemplo, eu poderia pegar e fazer uma pesquisa. Realmente, eu não acredito que a Terra é plana, tá? Então, eu já descarto isso. Então, eu olho para os morros, olho para os montes, para as montanhas, não tem como ver planicidade nisso. Mas as águas, sim, as águas é diferente, as águas estão sempre no nível, né? Então dá para dizer que as águas são planas, né? E a Terra mesmo aí tem seu diferencial, né? Então, quando acontece essa fuga desse contexto de confusão mental e confusão psicológica, a pessoa acaba deixando a responsabilidade dela exatamente para que outros façam por ela.
E isso acontece nos governos, ou nos países muito pobres, acontece isso. Essa dependência. As pessoas vão deixando que um governo resolva a vida delas. As pessoas vão deixando que o médico ou o nutricionista resolva o problema de saúde delas. Elas vão deixando para o psicólogo, ou sei lá, para o psiquiatra, qualquer um. Não tô aqui falando mal das profissões, mas sim estou ressaltando que nós humanos, que nós nessa condição de seres ainda com uma consciência pouco elevada, nós acabamos deixando na mão dessas pessoas para que eles resolvam para nós, né? A gente vê aí países pobricíssimos, né? E as pessoas não conseguem, elas não conseguem fazer, ou seja, encontrar uma solução. Elas não conseguem criar soluções, né? Porque elas estão nessa dependência aí do governo. E é tudo que o governo quer, é tudo que um governo quer é que as pessoas sejam dependentes, né? Num relacionamento acontece isso. Num relacionamento, a dependência, porque eu quero que o outro me faça feliz. Eu não posso ser feliz sem o outro. O outro tem que fazer a minha felicidade. Então, nesse contexto do relacionamento é muito interessante também, de quando você começa a olhar o contexto todo de um relacionamento, acontece essa, digamos assim, quase uma obsessão, né, de encarnado para encarnado, digamos assim, que um começa a alimentar pelos medos dela perder a outra pessoa, ou seja, ninguém perde ninguém, né, mas há uma ruptura desses laços. Então, a pessoa com todo esse medo dela, ela começa a criar ilusões na cabeça dela. Ou quando ela começa a ter uma atenção maior do que ela poderia esperar, ela cria uma outra ilusão de dependência, que ela não pode ser feliz também sem aquilo, sem aquela atenção que ela está recebendo. Então, a todo momento, nós precisamos nos perguntar: o que é a dependência? Do que eu estou dependendo? De quem eu estou dependendo? Um nutricionista, por exemplo, você depender de um nutricionista para resolver, solucionar seus problemas que você tem há mais de 20 anos, é muito complicado. Porque não vai resolver. Porque você está querendo criar um guru para você. A mesma coisa a pessoa que precisa seguir um caminho de estudos, ser dependente no caminho de estudos e pesquisas, ela vai atrás de um guru também, ou alguém que diga para ela: não, você tem que me dizer o que eu preciso fazer, porque ela não faz uma autodescoberta e também ela não vai descobrir fora dela aquilo que ela precisa absorver. Então, a dependência do ser humano hoje é um problema assim que eu digamos que é um problema maior que a depressão, porque a depressão, a pessoa ela não quer ser dependente na depressão, ela quer apenas se recolher, sumir e ficar com o problema dela. Ela quase não entrega o problema para ninguém. Ela segura para ela o problema. A dependência é muito pior do que isso. É muito pior do que isso porque a pessoa quer se livrar dela e de tudo que ela tem. É um problema muito maior da sociedade, é essa dependência. A dependência vai criando esse medo. E o medo que as pessoas estão tendo hoje das doenças, vírus daqui, vírus dali, promessa daqui, promessa dali, gerando todo esse caos e confusão mental nas pessoas, né, cria mais ilusões e cria mais medos. Então, as pessoas de medo de perder outras pessoas, elas vão gerando vão desencadeando esse processo da ilusão dentro delas, de se perder no caminho, se perder coisas, se perder pessoas, mas não tem aquele, como é que se diz, aquele olhar interno, né? Como é que eu estou caminhando? Ou será que eu estou me perdendo, né? Eu estou perdendo, tenho medo de perder tudo, mas será que eu tenho medo de perder a mim também?
né? Então, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, esse negócio de dependência, deixa eu trocar a perna aqui que senão vai me dar um meu outro pé tá gelado. Então, esse caminho da dependência, ele é um caminho bem bem cruel, bem torturoso, né? Digamos assim, que é uma tortura mesmo. Você deixar a sua vida na mão de para que outros consigam resolver para você, ou deixar a sua autorresponsabilidade ou a sua responsabilidade na mão de outras pessoas. Que eu estava falando de um nutricionista, por exemplo, a pessoa tem problemas há 20 anos. E aí, do nada, ela vai no nutricionista e ela quer que aquela pessoa, aquele profissional que está lá, resolva o problema dela. Ou seja, ela está delegando e terceirizando. Ela está criando uma dependência para ela como ela fosse uma criança, né? Então, eu estou trazendo tópicos aqui, mas quem sabe futuramente aí a gente pode ter uma pessoa aqui para a gente aprofundar mais. Eu já tenho uma pessoa, inclusive eu já fiz um convite para essa pessoa também. E logo a gente vai estar fazendo uma live junto também, uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado sobre isso, né? E a gente vai trazer mais informações também. Então, como é que você vai delegar algo da tua saúde, algo, o teu financeiro, né, para um governo, para alguma coisa? Como é que você vai delegar essa responsabilidade para alguém se essa responsabilidade é totalmente sua? Que ilusões você está criando na sua vida, né? Então a gente tem que começar a parar e pensar a dependência nas crenças também, né? Na virada de ano, a gente pode pegar aí o 2024. Quem é que pulou 3 ondinhas aí? Quem é que colocou arroz no, sei lá, jogou arroz para cima? Quem é que cuspiu canela dentro, cuspiu não, soprou canela dentro de casa? Quem é que usou o branco? Quem é que usou o vermelho? Né? É uma dependência nessas crenças. É uma dependência que não faz sentido. Não faz sentido para chegar aonde a gente quer. Não faz sentido, nem um pouco. Imagina você ter uma dependência de que você precisa criar uma simpatia na virada de ano para que teu ano seja bom. Olha, olha a mentalidade ou a crença que foi incutida para nós, né? De você ter que colocar uma nota de 100 debaixo do prato de lentilha para que teu ano seja próspero. Cadê a responsabilidade, né? Essa dependência nessa crença, né? Então, e aí você começa a delegar para outras pessoas também essa evasão que você vai tendo, né? Você vai acaba dependendo de outras pessoas e essas outras pessoas acabam conduzindo a tua vida. Ou seja, você acaba se perdendo em tudo isso, né? Então, chega a ser engraçado de falar a dependência e a ilusão. No próprio relacionamento também acontece isso que eu vinha falando, de você criar essa dependência, né? Que você precisa do outro para que você seja feliz. Porque quando você delega essa responsabilidade do que o outro te faça feliz, você acaba criando mais problemas ainda para você, né? Porque você realmente não tem um amor próprio, porque você não tem amor para você e não tem amor para o outro, você não consegue 100% para você e não consegue ser 100% para o outro também, né? Eu até acreditava que seria 50-50, até que um dia uma pessoa me disse assim: Marco, se você não for 100%, nada vai dar certo. E fez todo sentido para mim. Então é 100% de um e é 100% do outro, não existe um meio a meio, né, numa relação. E isso é muito legal de se entender isso também. Quando você delega para que o outro dê 150% dele para que você seja feliz, é uma ilusão muito grande. A ferida que vai acontecer logo depois vai ser muito maior, né? Quando você delega para um governo que ele tem que pagar para você tanto por cento, porque você merece isso, né? Então, digamos assim, porque
a mentalidade pobre, digamos assim, né? Delegar essas coisas para o governo, deixar que o governo decida pela sociedade, é um problema maior, né? E é o que a gente está vendo hoje também. É o que a gente está vendo hoje em todos os governos. Não é só aqui. Em todo mundo a gente está vendo aí uma invasão, né? Até na intimidade das pessoas, né? Não vou falar aqui sobre o que é essa invasão aí, né? Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Coisas que não vai ser legal se as pessoas delegarem a sua saúde para que os governos, enfim, os órgãos cuidem da saúde delas, né? Então, não posso aprofundar nesse assunto aqui, então é bem complicado de se falar, mas é bom pesquisar, não deixar nas mãos de ninguém o que você pode fazer. Então, esse assunto ele é muito legal para que 2024 você não crie dependências. Ou seja, você não, nós, para que nós não criamos dependência, né? Não, imagina só, você daquiliano, de Dáquila, você dimensional, você tem um compromisso para cumprir e você espera que alguém venha, ou alguém não, um ser venha e diga para você, você tem que caminhar aqui, tem que caminhar ali. Olha a dependência que você fica criando. Olha o quão, digamos assim, o cuidado que esses seres têm quando eles fazem essa comunicação, né? De dar aos pouquinhos, as conta-gotas, para que você realmente vá em busca daquilo que você acredita, dentro da sua missão e dentro do seu compromisso, sem criar essa dependência, você caminhar sozinho. E quando você caminha sozinho, você não precisa ninguém próximo de você dizendo assim, agora vai por ali, agora vem por aqui, agora vai por ali. Você não precisa disso, porque você é dependente, você depende, você é independente, você depende de você mesmo, depende das suas próprias ferramentas que você construiu. E se você é inteligente, você vai criando novos recursos para você, para que você não se torne dependente de outros. Agora, precisar de outras pessoas, nós sempre vamos precisar, porque todos nós estamos conectados. Então, não vai ser diferente nessa época, em outra época, porque nós, seres humanos, estamos todos conectados. E todos nós aí temos um eguinho, né? Um pequeno eguinho, assim. O meu ego é desse tamanho, assim. Não cabe na tela do celular. Então é muito interessante esse negócio de ego, porque o ego, ele não gosta de ser dependente, né? Ele não gosta de precisar. Então, eu tenho o meu ego que não cabe na tela do celular. Então, assim, eu realmente eu penso que se eu consigo pagar alguém para fazer, e se esse alguém consegue fazer, eu posso aprender a fazer. E da próxima vez, se tiver, digamos assim, que fazer, eu mesmo faço. Agora, se realmente é algo que precisa de um profissional, aí sim eu vou e largo nas mãos de um profissional para fazer. Mas se eu posso fazer, por que que eu não vou desenvolver uma nova habilidade, desenvolver um novo conhecimento, né? Por que que eu não vou desenvolver e eu vou ficar dependendo de alguém? Eu vou ficar dependendo de alguém para arrumar uma porta de casa, para trocar uma lâmpada. Por que que eu vou ficar nessa dependência toda? Então, se você deu os 3 pulinhos na virada de ano, os 3 pulinhos, as 3 ondinhas que você pulou, que você soprou a canela dentro de casa, que fez inúmeras simpatias, esquece isso. Porque são crenças, você tá dependendo dessas crenças para que você seja feliz, né? Então, pensar nisso é muito importante. Quando a gente fala em prosperidade, olha a dependência que as pessoas têm, né, nesse ramo de prosperidade, de, de coaches para que estejam sempre com um balão cheio, certo? Não estou criticando o trabalho dessas pessoas,
E nem as pessoas que procuram também. Mas estou fazendo um levantamento de quanto a pessoa depende de receber esse gás de outra pessoa para que ela suba um, dois degraus, sei lá, dentro da sua prosperidade também. Então é muito interessante isso. Quando você for buscar alguém, será que você não consegue desenvolver novas soluções para você, novas ferramentas para você? Nessa área de prosperar, será que não existem outras ferramentas de menor custo para você? Não existem outras ferramentas que venham agregar melhor do que uma pessoa falando para você o que você tem que fazer? Você aprender com os seus próprios passos? Ah, mas o outro lá tem uma experiência. Ele tem experiência, mas ele não vai te passar. Ele não vai conseguir te passar o conhecimento que ele adquiriu na trajetória dele. Porque o caminho é seu, a experiência é sua. Os erros e acertos é uma experiência que você vai ter que passar. E todas as áreas são assim. Todas as áreas são assim. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, todas as áreas são assim. Quando você cria essa dependência de alguém, você acaba criando uma ferida muito grande para você. Imagine só, eu, com todos os livros que eu tenho, com todo o conhecimento que eu já adquiri e o que eu tenho mais para adquirir ainda com os meus erros e acertos, para adquirir toda essa experiência, eu vou procurar alguém para encher meu balão, dizer assim, tu é um cara, esse aquilo, tu não sei o que, tu vai para cima, não sei o que, tu merece, não sei o que. Um monte de coisas enchendo o meu balão, dali uns dias o balão murcha novamente e eu vou precisar de novo ir para um outro lugar, encher esse balão. E a minha trajetória? Eu estou me tornando dependente de alguém que está gritando nos meus ouvidos e eu não estou desenvolvendo novas soluções para que eu atinja certo nível de prosperidade. E novas soluções dependem de erros e acertos. O medo de errar foi criado um medo muito grande na mente das pessoas quanto ao erro. Que a pessoa não pode errar. Porque se a pessoa errar, ela é burra, porque isso e aquilo, não sei o que. Não, o erro é uma experiência fenomenal. Quanto mais você errar, mais experiência você vai ter. Lógico que insistir, insistir nesse mesmo erro aí tem que levar na cara, né? Tem que levar umas palmadas. Mas a questão de adquirir experiência sem a dependência, ela é muito legal. Você pode ir mais lento, você pode ser mais lento no processo, mas o conhecimento que você vai adquirir vai ser muito maior. E como você vai passar esse conhecimento para outras pessoas? Você pode passar, você pode contar uma história sobre isso, mas você jamais vai conseguir que aquela pessoa atinja os mesmos níveis que você da forma que você fez. Ou que você vai atingir os mesmos níveis da pessoa da mesma forma que ela fez. Porque não vai acontecer isso. A tua energia, o teu mental, o teu compromisso com você é diferente do que aquela outra pessoa teve com ela mesma. Então a experiência é única de cada um, certo? Então esse negócio de dependência e a criação de ilusões dentro de todos os sistemas que nós criamos, sistema de crença, sistema familiar, sistema governamental, enfim, tudo isso é muito complicado, porque a gente sofre com isso. E quando a gente começa a delegar para as outras pessoas essa nossa responsabilidade, né? Então acabamos aí que não vamos ter mais profissionais para atender tantas pessoas, porque a dependência vai ser cada vez maior. É só olhar para o que está acontecendo hoje no mundo. A dependência que as pessoas têm. Por que elas têm essa dependência? Porque elas têm medo. E por que elas têm medo? Porque elas não têm conhecimento. Mas e por que elas não têm conhecimento? Porque elas não buscam. E por que elas não buscam? Porque elas estão condicionadas. E por que elas estão condicionadas? Porque elas decidiram. Elas decidiram. Tudo é uma decisão.
Então, quando as pessoas estão condicionadas, é uma condição, é lhe dado uma condição. Quando as pessoas estão condicionadas e elas não atingem o nível que elas querem, elas se tornam rebeldes. Rebeldes com o sistema, rebeldes com tudo, e elas acabam sendo manipuladas mais facilmente, certo? Rebeldes no sentido, eu digo assim, que eu tenho que ir contra tudo o que está sendo mostrado, o que está ali na lata, eu tenho que ir contra isso, porque não é assim que funciona. Porque meu sistema de crenças não permite que eu enxergue isso de uma maneira clara. Então, essa condição que as pessoas têm, o condicionamento do medo, é pela falta de conhecimento, né? E elas decidem por isso. Elas decidem porque elas poderiam decidir diferente. Todas as pessoas poderiam decidir diferentes, conhecer-se um pouco melhor, conhecer as coisas um pouco melhor, abrindo um livro diferente, assistindo um programa diferente, que um documentário diferente, não programas, né? Mas um documentário diferente que traga conhecimento para ela. Seja ali um conhecimento do mundo animal, por exemplo. Você já não vai se tornar tão dependente como as outras pessoas. Porque a selva te ensina bastante. O documentário animal é bem legal. Eu assistia o Animal Planet e achava muito legal as estratégias dos lobos, achava muito legal as estratégias dos leões na hora que eles iam caçar. É cruel, assim, é muito cruel tudo isso, mas você consegue entender as estratégias, né? Digamos assim, o lobo, ele não fica dependente que o leão mate para que ele coma os restos. Ele mesmo sai na caça. O leão não depende que outro animal mate para que ele vá comer, né? A não ser que ele esteja doente, né, na selva, ele não depende de outro animal para que ele cuide da sua própria alimentação. Então a selva ensina bastante, tem uns programas aí que eu indico aí, que é muito legal, que vai ajudar muito a entender toda essa independência, né, que as pessoas precisam ter. Então eu acho fenomenal. Deixa eu ver que hora que é aqui, porque hoje eu tenho que ficar no horário. Eu prometi que ia ficar no horário hoje. Então, a ilusão. A ilusão é algo gerado pela dependência. Por quê? Porque a ilusão, quando você vai fazer alguma coisa, ou você delega alguma coisa para alguém, você acaba gerando uma esperança, certo? E eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso, mas a esperança, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão e tem que tomar muito cuidado com isso, com a esperança ao esperar, certo? Esperar sem fazer. Então, a dependência, ela vai gerar essa ilusão da esperança para que o outro consiga realizar por você aquilo que você não realiza. Então tem que tomar muito cuidado também com a esperança, com o esperar. Ah, devemos ter esperança e tal. Depende se você está fazendo uma ação. Se você está dentro de uma ação contínua, a esperança faz todo sentido. Agora, quando você delega para alguém, você depende, você entrega nas mãos de alguém, ou seja, você adquire essa dependência, transforma o outro num herói, né? Acaba gerando uma ilusão e uma falsa esperança para você, porque você não está fazendo uma ação, quem está fazendo a ação é uma outra pessoa. E é assim que as coisas estão se encaminhando hoje. A ilusão. A ilusão de que Cristo vai voltar para salvar todo mundo. A ilusão de não sei o quê.
principalmente das religiões, não estou criticando religiões, e também quem acredita que ele vai voltar, paciência, a gente não pode mudar isso, porque é a fé de cada um, né? É o acreditar, é a dependência da crença para que você tenha esperança, para que você tenha essa ilusão da salvação. E aí a pessoa não faz uma ação, mas ela está disposta a criticar. Ela está disposta a criticar, ela está disposta a combater, ela está disposta a virar o mundo para defender aquela crença dela. Então, a esperança, ela vai se transformando nessa ilusão quando não há ação. E tome muito cuidado, agora em 2024, com o esperar. Esperar que as coisas melhorem, esperar que as coisas deem certo, esperar que seja diferente, esperar que os políticos tomem consciência, esperar que na área da saúde, né, seja diferente se você não faz uma ação todos os dias, né? Então, tenha muito cuidado com a esperança daqui para frente, porque vai ser uma grande ilusão para todos, inclusive para mim. Se eu não fazer uma ação, ela serve para mim também. Tá? Então eu não tô fora desse balaio aí, não. A esperança junto com a ação vai fazer toda a diferença, vai te tirar da ilusão. Porque o teu mundo que você está vendo é um mundo diferente do mundo das outras pessoas. Você, como diz o outro, você cria seu próprio mundo, né? Então, gente, falar um pouquinho aqui sobre a reconquista da identidade, quando a gente se fala em ilusão, né? Até na frente do espelho nós nos iludimos, né? Que dizem que nós nos enxergamos 10 vezes mais bonitos daquilo que nós somos. Então, uma ilusão fenomenal, né? Teve um dado assim, eu não tô falando besteira aqui, não. Tem um dado assim, eu só não sei aqui aonde é que eu li isso, mas eu li uma vez que nós nos enxergamos 10 vezes mais bonito do que aquilo que nós somos realmente. Então é uma ilusão assim acima da média, né? Então, a reconquista da identidade. A imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo com que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada uma a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que, de alguma forma, fizeram-se amadas ou temidas. Gestos e maneiríssimos trajes e ideologias são copiados, assumindo-lhes o comportamento, no qual se exibe e consome até passar aos outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. Então, eu acho que esse texto aí não precisa de muita coisa, né? Reveja o que eu li,
depois no YouTube e você vai entender um pouquinho na reconquista da identidade, aonde o homem passa a querer ser igual aos outros, né, delegando, endeusando e delegando, digamos assim, para o outro, para que o outro seja seu guru, endeusando a outra pessoa, né? Então, e criando essa própria ilusão. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Ofereço a vocês meu chá, porque dizem que o limão também clareia as ideias, né? Então, limão, mel e gengibre tá ótimo, né? Então, dentro de todo esse aspecto aí, a tendência daqui para frente, e vocês podem prestar atenção no seu dia a dia, né? As pessoas delegando, né, para outras pessoas a responsabilidade. Então, gente, deixa eu ver a hora aqui. O assunto ele é curtíssimo. Ele é curtíssimo o assunto, porém é um assunto para se refletir. Não dá para se debater muito um assunto onde se fala de dependência ou outras funções psicológicas do ser humano, né? Está mais por uma autorreflexão, autoconhecimento, e isso vai fazer diferença no dia a dia. Que esse ano, com tudo que tem para acontecer, inversão magnética, reset, o que a gente está vendo aí, a assolação, né? O governo assolando as pessoas aí, tanto empresários como empregados, enfim, ou microempresários, empreendedores, startups, enfim, todo mundo sendo assolado com impostos até não poder mais. Por quê? Por que está acontecendo isso, né? Então, o modelo de escravo, ele está muito aparente já, está muito na cara das pessoas o modelo de escravidão moderno. E as pessoas não conseguem ver isso, porque elas continuam delegando, elas continuam dependentes, né? Então, é um relacionamento, é um relacionamento. O sistema com a população. A população esperando que o sistema, delegando aí 150% para o sistema, para que o sistema torne-as felizes, né? E uma grande ilusão. Então, é um assunto para refletir muito esse ano aqui. Eu acredito que esse ano aqui, muita gente que não está preparada emocionalmente vai ter algum susto, vai ter algum choque com algumas coisas que vão acontecer. E já estão acontecendo. Se a pessoa está atenta, se ela está emocionalmente equilibrada e ela está conseguindo fazer certas pesquisas, buscar mais profundamente as questões, digamos assim, como é que eu vou dizer aqui, as questões científicas, né, do modelo tradicional que a gente aprende, se a pessoa estiver disposta a buscar isso e olhar para um outro lado também, eu acredito que a pessoa consiga aí tirar de letra, né? Agora a pessoa que ela não tá nem aí, ela não presta atenção, ela vive vegetando, digamos assim, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, esperando o final de semana, né? Então, digamos assim que muitas dessas pessoas aí elas vão ter muito susto, né? Para não falar outra coisa, né? E não é querer gerar medo, não. É apenas para você não criar dependências, para você encontrar soluções. A gente já trouxe aqui no canal muitas soluções de alimentos, a gente trouxe aqui muitas soluções na área psicológica, né? Em todas as áreas a gente tentou trazer aqui muitas soluções. Mas você não pode ser dependente disso. Você tem que criar as próprias soluções. Você tem que ver que soluções se adaptam a você. E isso faz todo sentido. Na área financeira, você acha que as coisas vão continuar como estão?
ou você está vendo que está acontecendo coisas do arco da velha, digamos assim, e você não está conseguindo encontrar uma solução. Então tem que prestar muita atenção nisso. Tem algumas pessoas aí que têm um conhecimento fenomenal na área financeira que podem te ajudar, podem te dar dicas. Você mesmo pode buscar, né, não se tornar dependente de um sistema só de dinheiro, mas você ter um outro sistema de dinheiro. E se eu tenho algum sistema para indicar para você, isso sem dúvida é o BDM mercantil, né, que é uma nova forma de pagamento. Então fique muito atento a isso, né? Blockchain própria, né? Lastro, totalmente confiável. Então preste muita atenção. 2024, 2025, um ano aí de muitas revelações e você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Não crie dependências. Seja independente em tudo. Você sempre vai precisar de pessoas, mas quanto às soluções para você, você precisa ser independente. Você precisa criar novas ferramentas para você. E isso vai fazer diferença. Então hoje foi um bate-papo mais em cima disso, que eu queria iniciar 2024 tirando um pouco o véu das ilusões, né? Porque precisa. Algumas coisas precisam ser ditas, faladas de uma forma diferente. Que de forma simples também para que as pessoas consigam entender, né? Então, eu digo assim que não adianta trazer assuntos complexos demais, porque poucos vão compreender, poucos têm entendimento para que consiga aí encontrar soluções no seu dia a dia, certo? Então, nessa área financeira aí você pode buscar soluções, na área psicológica você pode buscar soluções, na área espiritual você pode buscar soluções, né? E quando você pegar essas soluções, que você transforme tudo isso em ferramentas para você tirar de letra no seu dia a dia, certo, gente? Então, hoje foi um bate-papo assim, algumas coisas eu quase esqueci que eu tinha anotado ali, acabei me perdendo. Mas é assim, a gente até pegar o tranco, até pegar o ritmo de novo aí, a gente vai trazendo novos assuntos aí para que vocês consigam aí também desenvolver ferramentas a partir desses assuntos aí que a gente traz aí, tá bom? Então, transmutados, um feliz 2024 para vocês, que vocês criem soluções tremendas nesse ano para vocês em todas as áreas. Desejo aí paz, alegria, prosperidade e abundância na vida de todos vocês, porque todos merecem, todos são merecedores de paz, alegria, prosperidade e abundância. Acredite nisso, faça uma ação em prol disso, uma não, faça várias ações em prol disso, e eu tenho certeza que vai ser um ano diferente para os diferentes. Diferentes aqueles que entram em ação, tá? Não é ser melhor ou pior. Quando eu falo um ano diferente para os diferentes, é para aqueles que realmente fazem ações. E as ações vão ditar quem é diferente mesmo. Certo? Então sejam diferentes, faça ação. E eu tenho certeza que nessa ação aí você vai ter aí milhões de ganhos em todas as áreas para você. Então, uma boa noite para vocês. Fiquem bem. E a gente retorna aí talvez na próxima semana aí com novos assuntos e aprofundando mais também outras coisas importantes para que a gente consiga tirar de letra tudo que vier daqui para frente. Tá bom, gente? Então hoje falei um pouco mais devagar, pensa eu falando devagar e hoje eu falo um pouco mais devagar. É complicado, hein, Marco? Então a live vai estar no YouTube lá, editada também, né? Mas o chá vai estar lá também, né? Olha aí minha frequência de onda, que linda, cara. Eu adorei isso aqui. Adorei. Fantástico demais isso aqui. Obrigadão mesmo, tá? Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Fiquem na abundância que vocês merecem.